Grande Henrique Couto, Fala aí, meu amigo Wilder, tranquilo? tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Satisfação tá por aqui. Pô, cara, a gente tá aqui cruzando o Brasil, né? Você tá aí no Rio Grande e eu tô aqui em Rio Grande do Manaus. Sul? É verdade, é verdade. Gente, então, para quem não sabe, o Henrique Couto é um amigo pessoal e sócio também. A gente tem aí uma parceria com a Content Doc, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje. E o Henrique também é um parceiro aí. A Content é uma parceira do CVM nesse processo. E o Henrique, tenho o prazer de dizer que a gente tem crescido junto, a gente tem evoluído junto. O Henrique é um copywriter de mão cheia, né? A gente vai falar bastante sobre copy, né? Conteúdo e copy tem tudo a ver. E Henrique, então, já fiz aqui mais ou menos a tua apresentação, mas fale aí um pouquinho para a nossa audiência quem é Henrique Couto. Bom, boa noite então. Antes de mais nada, eu queria aproveitar esse momento, primeiro, para dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje, junto aqui, participando ativamente, né, na frente da câmera. Geralmente as participações da CVM eram um pouco mais, né, por trás das cortinas, ajudando ali nos scripts, conversando um pouco mais, planejando, né, os cursos e tudo. E hoje poder estar aqui trocando essa ideia é muito gratificante. Então, te agradecer em primeiro lugar por isso. Em segundo lugar, um ponto rápido também, dar os parabéns para ti, para tua esposa, para toda essa, digamos assim, profissão maravilhosa que são os médicos que estão aí na linha de frente nesse momento tão delicado, né, que a gente está vivendo, nessa crise tão sanitária tão forte, tão importante do ponto de vista assim, de saúde pública, até econômico e tudo, e vocês são os grandes heróis desse momento que a gente está passando. Bom, eu me chamo Henrique, como eu disse, eu sou engenheiro, comecei aí 10, 12 anos de indústria, e aí nesse meio dessa indústria eu fazia vendas B2B, vendas de alto valor agregado. E aí, um belo dia, eu pensei, não, como que eu posso melhorar essa minha forma de vender, de trazer isso que eu sento numa mesa de reuniões e aperto a mão de uma pessoa. Quando eu descobri que através do copyright, né, que através dessa escrita de persuasão, que a gente vai estar falando um pouco mais hoje, eu podia fazer essa mesma coisa, só que em vez de uma pessoa por pessoa, eu podia mandar uma mensagem e ser pequenas miniaturas do Henrique, sentando na casa de cada pessoa que estivesse lendo aquela mensagem, e eu maximizar esse meu trabalho de venda através de mensagens de persuasão. E aí essa ideia me encantou muito, assim, me deixou muito intrigado. Então eu comecei a estudar mais e mais sobre o assunto, passei aí num grupo de empreendedorismo com o Sidney e desde então foi só crescimento, assim, foi só aprendizado. Mas essa é mais ou menos a historinha. Show de bola. Cara, então você já trabalha com vendas há um tempo, né? Eu acho que é importante dizer isso. E agora você está expandindo esse conhecimento com... Você juntou o que você já tinha de experiência com conhecimentos de copy, né? E aí trazendo outras ferramentas, né? E agora você está imerso, né? Muito imerso no mercado médico, não é isso? No mercado médico, exatamente. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a história com o mercado médico? Sim, acho que isso é bem interessante. Para entender essa interface, né? Eu sempre tive um interesse nessa área durante a própria engenharia, estudei engenharia biomédica, fiz algumas pesquisas nesse sentido, né? Estudei sobre a apneia do sono, sobre pupilometria ao longo da minha graduação, e sempre a área médica me intrigou muito, eu sempre achei muito interessante, assim. E no momento que eu conheci o Sidney, que ele me falou da ideia do CVM, em que eu pude, de uma forma indireta, aplicar os meus interesses para o segmento médico, né, para essa grande área de atuação, que é a área médica, lá começou essa participação mais ativa no sentido de carreira, não no sentido de interesse, como era antes. E aí, depois disso, no início desse ano, a gente teve muitas coisas ruins que acontecem com a pandemia, mas uma das coisas boas foi ter tido a oportunidade de repensar um pouco sobre a vida. E foi aquele momento que eu e o Sidney e o nosso outro sócio lá do Rio, o Silan, a gente sentou e a gente trouxe, né, quando apareceu essa demanda dos alunos do CVM de terem uma equipe que dominasse os conceitos de escrever conteúdos, os conceitos de publicar com consistência, essas coisas. Quando apareceu esse desafio assim, a gente falou, olha, nós temos essa capacidade de resolver esse desafio, então a gente se juntou, fez esse nosso CNPJ e aí começou todo esse trabalho que eu estou aprendendo a cada dia. Eu falo pro Silan bastante, né? Cada dia parece que
que aumenta, assim, o entusiasmo pelo trabalho, porque é muito recompensador, assim, a gente escreveu um roteiro que vai ajudar um paciente que vai estar assistindo, ou milhares de pacientes que vão estar assistindo, a resolver ali um problema, uma grande dúvida que ele tinha, um medo que ele tem. Pô, o pai dele está indo para uma cirurgia, a pessoa está louca de medo, e aí tu ajuda a escrever um conteúdo que vai deixar aquela pessoa mais tranquila, que vai trazer um pouco de paz, um pouco de serenidade para aquela família naquele momento. Isso não tem preço, assim, cara, não tem preço. É muito melhor do que desenvolver máquina, do que fazer equipamentos. É muito legal tu saber que tem um equipamento lá, não sei onde que foi tu que projetou, mas tu vê uma pessoa que, pô, tá dormindo melhor porque tu fez um conteúdo que ela ficou mais tranquila, pô, é uma coisa que, sem falar em potencial de salvar vidas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, é por isso que eu me apaixonei por essa área e cada dia mais eu aprendo e busco conhecimento sobre esse assunto. Show de bola. Cara, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre a Content Doc, né, que é essa empresa que você está falando aí, desse CNPJ, que a gente está envolvido, aí eu, você e o Silan. Mas antes eu queria, só para a gente já dar um start aqui no conteúdo da live, dizer o seguinte, para quem está chegando aí. Por que a gente decidiu falar hoje sobre isso, né? Sobre a forma de você fazer o seu conteúdo, né? Porque o que acontece, Henrique? Da nossa estatística aqui, né? Do banco de dados, né? Do Instituto Brasileiro do CVM, né? Do Instituto Brasileiro de Geografia do CVM. A gente percebe o seguinte: a maioria dos médicos não utiliza ainda o digital como uma ferramenta de construção de marca, né? E os que utilizam as ferramentas, né, de marketing digital, ainda utilizam, uma grande parte utiliza isso de forma errada. Então, ou produz conteúdos muito técnicos, né, usa muito jargão médico, ou fala, ou tenta muito só educar ali do ponto de vista técnico mesmo, né? Então, eu vou te explicar aqui como é que é a doença tal. A doença tal, ela funciona assim, assim, assado. E beleza, isso é uma forma de fazer. Só que a grande oportunidade aqui, né, Henrique, a gente, depois que a gente estuda copy, e realmente, cara, eu também não sou um especialista como o Henrique, mas também sou um curioso, e todo curioso ele estuda, né? Então já li alguns livros, já sempre estou estudando. Quando a gente estuda copy, uma chave gira na nossa cabeça e diz, caramba, eu posso fazer uma comunicação muito mais poderosa. Eu posso fazer com que minha comunicação... A mesma coisa. Não muda o que você vai falar, né? A comunicação é a mesma. A mensagem é a mesma. Só que a copy é como se a gente revestisse, né, essa mensagem, né, com muito mais... enfim, ela ganha muito mais assertividade, mais poder, né, mais relevância, enfim. Então, a grande oportunidade é essa. Então, muita gente até comete o erro de impulsionar conteúdos que não tem copy, né? Que não tem esse poder todo, né? Então, você pode até saber tráfego, né? Aumentar o alcance dos seus conteúdos, mas se esse conteúdo ele não tiver essa pegada, né? Ele não tiver se você não utilizar essa ferramenta, enfim, o alcance dele é bem menor. Então, a grande oportunidade que você tem hoje nessa live aqui, por exemplo, é saber, por exemplo, quais livros, a gente vai indicar alguns livros, mas mais do que isso, a gente vai te dar algumas ferramentas práticas, né, de como você pode utilizar essa comunicação mais persuasiva, principalmente no seu marketing. Mas, obviamente, a gente também ensina, lá no CVM, a gente ensina também como utilizar isso na consulta. E, caso você queira também dar uma pesquisada lá no nosso canal do YouTube, Henrique, já são quase 90 vídeos que a gente tem hoje lá no YouTube. Inclusive os primeiros, você nos ajudou, né, a produzir. Você faz parte da história do CVM. E a gente está chegando a quase 90, são 87, se não me engano, que a gente tá entregando toda semana, Henrique, 4 vídeos, cara. 4 vídeos grandes, que a gente chama de raiz, né, entre 30 minutos e 1 hora. Então, se você quiser também, tem lá no nosso canal do YouTube, tem alguns conteúdos que a gente fala de como utilizar o copy na consulta. Mas hoje a gente vai aproveitar, né, a presença de um especialista aqui para nos dar algumas dicas práticas de como utilizar isso, né, no nosso marketing. Bem, e aí, Henrique, a gente já tem alguns alunos nossos que estão utilizando isso, cara. Alguns alunos do CVM, né, que estão tendo bastante resultado com isso. Então, não é só uma coisa que eu estou falando ou que só para a gente vender aqui. Não, cara. Tem alunos que estão aí.
tiver algum aluno nosso aí que tiver ao vivo, que puder, que já está usando o copy, que puder dar um feedback para a gente aí, seria bacana. Mas a gente tem recebido muito feedback nesse sentido, sabe, Henrique? Cara, não é simplesmente você, por exemplo, enfim, vender alguma coisa para as pessoas, né? Ser aquele vendedor chato. Não, muito pelo contrário, né? É você ser íntegro, é você não abrir mão dos seus valores, mas com essas ferramentas você realmente conseguir ser mais persuasivo. E aí, de antemão, eu quero te perguntar, como é que a gente pode, como é que o médico pode, né, produzir esses conteúdos, né, de forma mais assertiva, mais relevante, mais impactante, né, e que realmente ajude ali a criar a autoridade dele. Acho que tudo isso que tu citou me deu um insight, assim. Primeiro, começar com a palavra, né, que é copywriting, né, que é essa composição de duas palavras, se a gente quebrar no meio aqui. Copy, essa é uma palavra americana, mas copy nesse sentido não é de copiar, né, de tipo pegar uma coisa e copiar, que geralmente a gente pensa. Copy é mais voltada como um texto, é um texto de persuasão. Então entenda a palavra copy como texto de persuasão. E writing é escrever, então escrever textos de persuasão. O que acontece assim? Quando a gente estuda, como eu leio muita bibliografia americana sobre o assunto, porque eu entendo que o mercado americano de escrita persuasiva, ele está ainda anos-luz já. O que a gente está vivendo agora, que é o início dessa pontinha, desse iceberg, o mercado americano já viveu em 1960. Então a gente tá recém engatinhando numa coisa que eles já estão... Então a primeira dica aqui é essa. Se tu quer tipo, ler e evoluir rápido, lê literatura americana, vai Inclusive os melhores livros são americanos, né? Copylogic... São americanos. Que é os livros lá do pessoal do Grupo Agora. Muito. Esse livro aqui, se tu achar na internet para comprar, ele é uma bíblia, né? Esse livro aqui é o Big Black Book. É o livro que o Grupo Agora treina os copywriters deles. O Grupo Agora, para quem não conhece, é uma instituição que escreve newsletters, vendem sobre o mercado financeiro, mas eles vendem assim bilhões, né, todo ano. Eles têm um grande faturamento só de vender newsletter, assinaturas mensais. Aqui no Brasil tem a Empíricos, né, que faz parte desse grupo. A Empíricos exatamente, eles têm uma franchising aqui no Brasil, tem uma licença para atuar aqui no Brasil e eles são associados ao Grupo Agora. Inclusive, tu fizeste o curso, né, o curso lá do Copy Camp. Inclusive, foi da onde eu ganhei esse livro, foi um regalo lá do Beto. O Beto mandou para mim, eu estava no Salgado Filho, ia fazer uma viagem de negócio no aeroporto. Aí eu vi que ele abriu o concurso de depoimento, mandei o vídeo ali, e aí depois de um tempo ele mandou o livro aqui para casa. Foi bem legal. Show. Mas o que eu quero falar com essa palavra é o seguinte: quando a gente estuda copy mais a fundo, estuda a cultura americana um pouquinho mais a fundo, tu percebes que até um médico que vai fazer um curso no MIT, por exemplo, que vai fazer um curso em Harvard, ele volta para o Brasil escrevendo artigos muito melhores. Ele volta para o Brasil escrevendo artigos que quem lê, quem quer continuar aquela linha de pesquisa, ele tem assim, muito mais facilidade de pegar um artigo e continuar o trabalho naquele artigo, porque o conteúdo não está de uma forma engessada, não está numa forma que facilita para que a pessoa se empolgue com aquela linha de pesquisa e busque, né, continuar aquele trabalho, continuar aquele estudo que aquela outra pessoa fez. E o que acontece isso? Eu acho que é uma coisa muito cultural, porque nos Estados Unidos eles nem chamam de copywriting, eles chamam de writing. Tipo, escrever desde o início da vida já é com copy dentro. As pessoas que escrevem no colégio, elas já trazem o copy como se fosse dar aula. Imagina uma criança na primeira série que a gente ensina ela a escrever. Assim que ela começa a juntar as palavras, depois, na primeira não vou dizer, mas lá na segunda, terceira, quando começa a ensinar a leitura e interpretação, imagina se os professores já soubessem copy nessa época. O poder dessas mensagens, dessas redações do Enem. Imagina uma redação do Enem que faça persuasão para a banca ali. Imagina, né, tu escrever um e-mail para pedir uma bolsa de mestrado, para solicitar uma bolsa de mestrado com um copy ali. Vai fazer um pedido para o fellow, bota lá o teu Lattes e bota um copy massa no início do e-mail.
Cara, Pô, isso aí, para pedir a mulher ou o marido, né, em casamento ou em namoro. exatamente, exatamente. Não, uma coisa meio errada aqui com a dona Joana, já manda um textinho ali no WhatsApp, né? Bota um pouquinho de Opa, copy ali, opa. o negócio já muda de figura. Então, o que eu quero falar com isso é que a gente tem a tendência hoje de ver na internet muita gente falando sobre copywriting, e eu digo que é uma coisa que está muito na moda, tem muita gente falando sobre isso, mas é muito, assim, eu vejo ainda imaturo no sentido de achar que é uma coisa que é para manipular, que é uma coisa que é para vender, que é para vamos falar, vamos botar um gatilhozinho mental assim que é infalível, e esquece da essência do copy, que é eu falo o seguinte, tu define um bom copywriter se ele anuncia que ele vai gerar uma emoção, ou se tu lê uma história e aquela história te gera emoção e tu nem sabe por que ela gerou emoção, assim. Tu é a pessoa certa, e é o que eu sempre falo, esses dias eu usei um exemplo, assim, numa consultoria que a gente fez, né? Eu perguntei pra pessoa, né, por que tu acha que é interessante tu gerar conteúdos aqui para o teu trabalho, né? E aí ele falou, não, é porque funciona, muita gente tá fazendo e tal, mas eu falei, tá, mas tu entende o que acontece quando, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui pra ti, eu falei assim, né? Nesse momento tu não é mais médico, nesse momento tu é um filho cuja mãe está prestes a fazer uma cirurgia que é complicada pra ti, que tu não faz a mínima ideia. Aí, tu assistes, tu tá apavorado, tu não consegue nem dormir. Tu assistes um vídeo no qual uma pessoa de jaleco branco explica todos os pormenores dessa cirurgia, que é feita tantas e tantas vezes no mundo, que já é validada. Ela começou, foi um cara lá da Espanha que descobriu. Aí depois, um cara lá de Londres aprimorou, lá 10, 20 anos atrás. Aí depois, lá nos Estados Unidos, eles melhoraram. Aí veio aqui pro Brasil, já está há 5 anos aqui, está bem consolidado. Só aqui no meu hospital, na minha clínica, eu já operei mais de 10 mil pacientes usando essa mesma técnica. Então, a minha taxa aqui é tranquila. Tipo, isso já é uma coisa que já está tranquila, assim, né? É muito difícil de dar algum problema. Pô, se eu assisto, imagina agora, tô assistindo esse vídeo desse cara de jaleco, o que ia mudar ali na tua cabeça? Tu não é ir atrás desse cara, tentar marcar com ele, para ele dar uma olhada na tua mãe, ver como é que tá o caso dela e tal. E ele respondeu para mim, pois é, nunca tinha pensado por esse lado de o que era, na verdade, o copywriting. O copywriting é isso, é tu mostrar para uma pessoa que precisa ouvir uma mensagem de uma forma que ela entenda de fato aquela mensagem, né? Ela entenda de Cara, fato aquela e mensagem. quando a gente fala de medicina, cara, de medicina, quando a gente tem os níveis de adesão à terapia baixíssimos, né? Quando a gente tem, enfim, como grande objetivo, a nossa conversão significa, a conversão do médico significa mais pessoas com mais saúde. Porque uma das coisas que a gente sempre fala, né, Henrique? A gente fala no CVM e lá na aula de copy, que para quem não sabe, o Henrique dá nossa aula de copy lá no CVM, na parte de marketing. Inclusive é uma das aulas mais bem avaliadas, viu, Henrique? O Luiz, o Luiz aqui acabou de lembrar isso, né? Que tu detonou lá na aula de copy e tal. A gente fala que tem que ser usado isso de forma ética, de forma íntegra. É que nem o bisturi. Você não pode usar, se você usar para o mal, obviamente é uma arma, você pode tirar uma vida. Mas se você usar para o bem, você pode salvar muitas vidas. Então, não é que a copy seja ruim. É que nem dinheiro, né, Henrique? Todo mundo, tem muita gente que tem aversão ao dinheiro. O dinheiro é ruim, o dinheiro é ruim. Cara, não é que o dinheiro seja ruim. É o que as pessoas fazem com o dinheiro que pode ser ruim. É o que as pessoas fazem com a ferramenta copy, né, com copywriting, que pode ser ruim. Então, na verdade, a ferramenta não é o problema, é quem manipula a ferramenta. Né? Então, a gente, pelo contrário, a gente tem uma ferramenta que pode mudar o jogo para melhor, né? E não para pior. O copy é exatamente isso. É uma ferramenta que tu pode usar ela para fazer o bem da humanidade. Eu sempre lembro do Reid Hoffman, né, que é um dos cofundadores do LinkedIn, que um dia ele entrevistou um cara que falava sobre... ele tinha um projeto de caridade, que ele abria poços artesianos na África. E ele falou assim, todas as instituições de caridade, elas solicitam dinheiro utilizando aquela imagem daquelas crianças tristes lá, toda maltrapilha e tal. E aí a gente doa porque a gente fica sentindo mal se não vai doar, né? Tipo assim, a gente fica pensando, putz, se eu não doar,
olha só que tipo de criatura que eu sou. Ela explora um sentimento ruim para que tu faça alguma coisa que vai ser boa no final. E ele diz que a propaganda que eles fazem, tipo, coloca os vídeos de quando eles conseguem achar um poço d'água e começa a saltar água para cima e todo mundo pulando e gritando na volta d'água e fazendo festa. Tipo, esse é o marketing que eles fazem, né? Show. Então, quer dizer, é o mesmo poder. É o mesmo poder. Sim. Vou fazer a mesma coisa, eu vou pedir dinheiro para as pessoas. Mas eu escolho pedir dinheiro de uma forma positiva ou eu escolho pedir dinheiro de uma forma nem tão positiva assim. Show. Então, o copy é isso. Para mim é isso, assim. Eu diria, assim, que ele é uma coisa que vai mudar a tua forma de escrever. Tu vai escrever diferente. Qualquer coisa que tu escrever na tua vida, uma receita. Eu imagino tu e a Thaís, vou escrever uma receita para os pacientes de vocês. Talvez vocês vão começar aos poucos a colocar um pouquinho de copy junto ali, porque é uma coisa que a gente percebe o efeito positivo disso, né? Sim, então, sim. Cara, para mim a definição de copy é isso.